Quando se fala em invasão militar, a maioria das pessoas imagina grandes potências estrangeiras, tanques avançando e aviões cruzando os céus. Mas existe uma questão curiosa. Se, em um cenário hipotético, cada estado dos Estados Unidos tivesse que se defender sozinho, qual deles seria impossível de conquistar? A resposta não é tão simples quanto parece, porque envolve geografia, economia, cultura e até o próprio espírito de resistência da população. Alguns territórios são planos e pequenos demais para oferecer barreiras reais. Outros contam com montanhas, geleiras e até oceanos como aliados naturais. Há estados que, pela infraestrutura militar e pelo tamanho, funcionam quase como países independentes. E no meio dessa análise surge uma conclusão instigante. Enquanto uns cairiam em questão de horas, outros se transformariam em verdadeiras fortalezas modernas. O que faz de um lugar impossível de invadir não é apenas o solo onde se pisa, mas a combinação entre terreno, recursos e identidade coletiva. Nem todos os estados norte-americanos nasceram para resistir a uma invasão. Alguns, pelo tamanho reduzido ou pela geografia desfavorável, seriam os primeiros a cair em qualquer cenário de conflito. Rhode Island, por exemplo, é o menor de todos, tão estreito que atravessá-lo levaria menos tempo do que cruzar uma grande metrópole brasileira no horário de pico. Com uma costa exposta e sem profundidade defensiva, ele não conseguiria suportar mais do que algumas horas de ofensiva organizada. Delaware sofre de um problema semelhante. Plano, estreito e com poucas defesas próprias, dependeria inteiramente de sua proximidade com centros maiores como Filadélfia e Washington, D.C. É como uma casa pequena em um bairro perigoso. Só sobrevive porque está cercada por vizinhos poderosos. Em termos militares, sua posição não garante independência, apenas apoio estratégico dos estados ao redor. Nova Jersey também estaria em apuros. Apesar de sua densidade urbana e importância econômica, o estado é atravessado por gargalos logísticos e preso entre grandes centros. Em um cenário de invasão, cada estrada e ponte se tornaria um ponto de sufocamento. Sozinho, teria dificuldades até para manter suprimentos, já que sua infraestrutura foi feita para interligação e não para isolamento defensivo. Connecticut até tenta equilibrar a balança. Seus submarinos em Groton oferecem uma vantagem naval considerável, mas no terreno terrestre ele continua vulnerável. Sem apoio externo, as rotas de invasão se multiplicariam, e sua posição geográfica permitiria uma ofensiva rápida. É como um castelo com muralhas fortes de um lado, mas completamente exposto no outro. A vantagem marítima não seria suficiente para impedir uma queda inevitável. Illinois, apesar de ser o coração logístico do país com Chicago como hub, também seria atravessado com relativa facilidade. Sua geografia plana facilita o deslocamento de tropas, e sua posição central o torna um alvo estratégico. Controlar Illinois seria como tomar as veias do sistema circulatório americano, e justamente por isso, sua vulnerabilidade expõe como mesmo estados ricos e populosos não são garantias de resistência sólida. Mas se alguns territórios parecem frágeis, outros oferecem obstáculos que tornam qualquer invasão um pesadelo prolongado. Subindo no ranking de resistência, encontramos estados que não caem tão facilmente, mas também não conseguem se manter de pé indefinidamente. Nova York é um bom exemplo. No sul, a densidade urbana de Nova York City cria um labirinto de ruas que dificultaria qualquer invasão direta. Já no norte, montanhas e florestas densas oferecem barreiras naturais difíceis de superar. Controlar cada centímetro desse território exigiria tempo e recursos enormes, e por isso, o estado tem um peso estratégico incomparável. Vermont, por outro lado, é pequeno em tamanho, mas seu terreno montanhoso e o clima rigoroso funcionam como aliados naturais contra invasores.
Invernos severos e florestas densas tornam qualquer avanço lento e imprevisível. É como tentar conquistar uma fortaleza escondida em meio à neve e ao silêncio. Apesar disso, sua população e infraestrutura reduzidas significam que, com insistência e tempo, o território poderia ser dominado. Na Flórida, o perigo não vem apenas dos inimigos, mas também da própria geografia. À primeira vista, parece vulnerável por suas praias extensas, abertas a ataques navais. Mas logo surge um obstáculo inesperado: os Everglades, um pântano imenso que é um verdadeiro pesadelo logístico. Tropas ou veículos teriam extrema dificuldade em atravessá-lo. Além disso, a península transforma a Flórida em uma espécie de armadilha natural. Uma vez encurralado, o invasor teria poucas rotas de saída. O Colorado é outro exemplo de desafio intermediário. Dividido pelas montanhas rochosas, o estado impõe altitude elevada e rotas previsíveis, que se tornam gargalos naturais. Forçar uma invasão por esses caminhos seria caro e lento, exigindo muito mais esforço logístico do que em terrenos planos. É como tentar atravessar um portão estreito guardado pela própria natureza. No entanto, com organização suficiente, o território não seria intransponível. Já a Califórnia reúne fatores que complicam e facilitam ao mesmo tempo. É uma potência econômica e militar, com inúmeras bases e recursos estratégicos, mas sua longa costa é um convite ao ataque, difícil de defender por completo. Controlar a Califórnia daria a qualquer invasor um troféu gigantesco, mas também exigiria enfrentar uma população numerosa e forças armadas bem posicionadas. É a definição perfeita de estado que daria muito trabalho, mas que ainda assim não é impossível de conquistar. E se aqui o equilíbrio entre força e fraqueza chama a atenção, existem estados em que o próprio terreno parece lutar contra qualquer invasor. Alguns estados dos Estados Unidos possuem características tão extremas que parecem ter sido projetados pela própria natureza para resistir a invasões. Montana é um deles. Seu território vasto, gelado e pouco povoado cria uma barreira natural difícil de transpor. Estradas são escassas, o terreno é irregular e as linhas de suprimento se estenderiam por centenas de quilômetros. Para um exército invasor, seria como lutar contra a geografia em si, onde cada passo avança mais devagar do que o esperado. Havaí é outro caso emblemático. Isolado no meio do Pacífico, qualquer tentativa de invasão exigiria atravessar milhares de quilômetros de oceano. Suas costas vulcânicas, cobertas por selvas densas, são desafiadoras até para quem vive lá. Além disso, a presença de Pearl Harbor o transforma em uma fortaleza natural e militar ao mesmo tempo. Não é à toa que o arquipélago tem um peso simbólico e estratégico tão grande, lembrando ao mundo que nem sempre a distância é sinônimo de vulnerabilidade. Virgínia combina geografia e poder militar de maneira única. Lar da maior base naval do planeta e do Pentágono, o estado é considerado a linha de frente do leste americano. Montanhas e rios funcionam como barreiras adicionais, tornando qualquer avanço terrestre arriscado. Controlar a Virgínia significaria não só tomar um território importante, mas desafiar o coração do sistema de defesa dos Estados Unidos. Por isso, ela ocupa um dos lugares mais altos no ranking de estados quase impenetráveis. Mas é no Alasca que a defesa natural se torna praticamente intransponível. Com temperaturas congelantes, litoral hostil e terreno coberto por geleiras, o estado é um pesadelo logístico para qualquer invasor. A infraestrutura é mínima, dificultando o deslocamento de tropas, e ainda há o reforço de radares e mísseis de defesa aérea que monitoram a região. Enfrentar o Alasca seria enfrentar tanto a natureza quanto a tecnologia americana. Poucos ousariam tentar. Esses estados, cada um à sua maneira,
mostram que a geografia pode ser tão poderosa quanto exércitos inteiros. São como escudos naturais que transformam qualquer ofensiva em um esforço quase suicida. Mas se mesmo eles impõem desafios quase insuperáveis, há um estado que supera todos os outros, funcionando como uma fortaleza completa, onde território, recursos e população formam uma barreira impossível de ignorar. Entre todos os estados americanos, nenhum representa um desafio tão grande quanto o Texas. Seu tamanho por si só já impressiona maior que a França, com territórios que vão de desertos áridos a florestas densas, passando por cadeias de montanhas e rios imponentes. Invadir um espaço tão vasto significa lidar com múltiplos ambientes, cada um exigindo estratégias diferentes. Para qualquer força invasora, seria como travar várias guerras ao mesmo tempo, dentro de um único estado. O Texas também se destaca por sua infraestrutura militar e econômica. Portos, indústrias pesadas, refinarias de petróleo e bases aéreas estão espalhados pelo território, garantindo não apenas recursos abundantes, mas também meios de defesa imediata. O estado funciona como um país independente, com autonomia energética e poder logístico capaz de sustentar operações de longo prazo. Para um invasor, cada avanço encontraria resistência bem equipada e abastecida. Mas não é apenas a geografia ou a economia que tornam o Texas tão temido. Sua população tem um histórico marcado por forte identidade cultural, orgulho regional e uma tradição armamentista inigualável nos Estados Unidos. Em um cenário de invasão, civis armados se somariam às forças militares, transformando cada cidade, cada vila e cada rancho em pontos de resistência. A ideia de intimidação simplesmente não funciona em um território onde a população faz questão de se declarar pronta para lutar. Além disso, sua posição estratégica na fronteira com o México e sua saída direta para o Golfo do México ampliam as opções defensivas. É como se o estado estivesse preparado para enfrentar ameaças tanto em terra quanto no mar. Controlar o Texas não significaria apenas conquistar um pedaço do território americano, mas desafiar um símbolo de autonomia e força que se tornou parte do imaginário coletivo. Por todos esses fatores, o Texas alcança a nota máxima, 10 em 10, no ranking de impossibilidade de invasão. Sua mistura de tamanho, diversidade geográfica, infraestrutura robusta e população combativa o torna uma verdadeira fortaleza moderna. Mas, apesar desse destaque, é importante lembrar que, nos Estados Unidos, nenhum estado luta isolado, e a verdadeira força do país vai muito além de fronteiras individuais. Apesar de cada estado ter seus pontos fortes e fracos, a verdade é que nenhum deles enfrentaria uma invasão de forma isolada. Os Estados Unidos funcionam como um organismo único, no qual os 50 estados estão interligados por infraestrutura, economia e, sobretudo, defesa militar. Isso significa que, se um único território fosse atacado, todo o restante reagiria em conjunto, mobilizando tropas, reservas estratégicas e tecnologia de ponta. Em outras palavras, a força real não está em um pedaço de terra específico, mas na união. Essa integração se traduz em logística eficiente. Ferrovias, rodovias e rotas aéreas permitem que suprimentos e soldados cheguem rapidamente de qualquer ponto do país. Um estado vulnerável como Rhode Island poderia resistir apenas algumas horas sozinho, mas, com reforços vindos de estados vizinhos, ganharia tempo e capacidade de defesa. O mesmo vale para territórios gigantescos como o Texas ou o Alasca. Mesmo que tenham defesas naturais, o apoio coletivo garante que a linha nunca se rompa. Do ponto de vista simbólico, esse princípio fortalece ainda mais a ideia de identidade nacional. Diferente de outros países onde rivalidades regionais podem fragilizar a resistência, nos Estados Unidos existe a percepção de que qualquer ataque contra um estado
é um ataque contra todos. É como se o país tivesse transformado sua diversidade em uma blindagem estratégica. Essa noção reforça o fato de que poder militar não se mede apenas em tanques e aviões, mas também em coesão social. Outro ponto fundamental é a infraestrutura militar centralizada. Bases aéreas, frotas navais e arsenais nucleares não estão espalhados aleatoriamente, mas estrategicamente posicionados para que nenhuma fronteira fique desprotegida. Isso garante que, mesmo em áreas mais vulneráveis, a resposta possa ser imediata. A mensagem enviada ao mundo é clara. Não importa onde, a retaliação será rápida e conjunta. Assim, a moral da história é simples. Mesmo que existam estados quase impossíveis de invadir e outros extremamente frágeis, o que realmente impede qualquer ameaça externa é o pacto coletivo. Os Estados Unidos são, em essência, um escudo formado por 50 partes que se completam. E talvez seja justamente essa união que torna o país tão difícil de desafiar em termos militares, provando que a verdadeira força está na soma das partes, não apenas em uma delas. Pensar em qual estado dos Estados Unidos seria impossível de invadir é mais do que um exercício estratégico. É uma forma de entender como geografia, recursos e identidade moldam a força de uma nação. Há territórios frágeis, que dependeriam de apoio imediato, e outros que, sozinhos, já representariam um desafio quase intransponível. Mas, no fim, o verdadeiro poder não está em um estado isolado, e sim na união de todos, funcionando como engrenagens de uma mesma máquina. E aqui vai a provocação. Se você tivesse que escolher um lugar para se defender em um cenário extremo, onde ficaria? No coração logístico do país? Em montanhas que desafiam qualquer invasor? Ou em um estado que se comporta como uma fortaleza completa? Conta aí nos comentários a sua opinião, porque esse debate mostra como cada detalhe pode fazer diferença. E claro, deixa o like se curtiu essa análise, se inscreve no canal e ativa as notificações para continuar acompanhando histórias que revelam as estratégias, curiosidades e segredos mais inesperados sobre o mundo em que vivemos.